Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 2 da série Judiciário na Prática, desenvolvida pelo Centro de Métodos Autocompositivos, o CMA, aqui da PUC-Rio. O primeiro episódio já está no ar e nele a gente fala sobre o atendimento ao cliente e a definição da estratégia na prática. Eu me chamo Constância Milone, sou aluna da PUC-Rio e membro do CMA, e hoje, no episódio número 2, a gente vai falar sobre a elaboração e a instrução da petição inicial na prática. Estou muito bem acompanhada aqui do professor e advogado Ronaldo Kramer, que é doutor em processo civil pela PUC de São Paulo, professor de mestrado e especialização na PUC-Rio, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, vice-diretor de ensino do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP. É um prazer tê-lo aqui conosco, professor. Muito obrigada novamente. Muito obrigado, Constância. É um prazer participar desse projeto, é um prazer contribuir com esses debates que estão sendo feitos pelo CMA. Que bom, então estamos muito felizes. Então, sem mais delongas, vou iniciar o nosso bate-papo. E a primeira provocação que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é. No primeiro episódio, a gente fala sobre recepção do cliente, e agora recepcionado o cliente, como que essa escuta inicial para definição de questões juridicamente relevantes deve acontecer, a fim de que a petição inicial seja bem, assim, amarrada entre a causa de pedir e os pedidos, bem como o alinhamento com os interesses do cliente? Bom, Constância, essa escuta é muito importante porque, primeiro, é muito difícil o cliente conhecer os fundamentos jurídicos dos fatos que ele vivenciou, dos fatos da causa que ele tá trazendo para o advogado. Então, o advogado ele tem que deixar o cliente falar sobre todos os acontecimentos, fatos que ele experimentou, que ele vivenciou na causa que ele está trazendo. Ou seja, o advogado tem que mais ouvir nesse momento do que falar. E o cliente vai, obviamente, a ideia é que o cliente fale sobre tudo. Então, nesse momento, nesse primeiro momento em que o cliente procura o advogado e traz a causa, o advogado tem que provocar o cliente a falar tudo, exatamente tudo. O advogado tem que evitar de interromper o cliente ou direcionar o cliente para uma determinada narrativa. Ele tem que estar aberto para ouvir tudo o que Uhum. aconteceu. E depois que ele escutar, ouvir todos os acontecimentos, todos os fatos vivenciados pelo cliente, aí sim ele vai fazer a ponderação, às vezes na própria reunião ou depois, sobre os fundamentos jurídicos dessa pretensão do cliente e exatamente qual a pretensão do cliente. Ou seja, primeiro o advogado ouve todos os fatos e depois ele pondera se aqueles fatos constituem uma causa e se essa Faz um causa tem filtro ali de todos os fatos que exatamente, aconteceram. se essa causa tem fundamento jurídico e se, a partir desse fundamento jurídico, qual o pedido que pode ser feito. Então, eu falaria dessa forma a respeito dessa escuta. O advogado ouve tudo e depois ele dá um enquadramento jurídico e analisa aquilo que pode ser pedido pelo cliente. Muitas vezes o cliente já vem com uma pretensão, o cliente já vem com um pedido. Muitas vezes, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí o advogado ele vai fazer também uma ponderação sobre isso, se a partir do que foi dito pelo cliente, se a partir do que foi trazido pelo cliente, aquela pretensão que o cliente quer, se aquilo é possível, se aquilo é viável. Então, eu responderia dessa forma: o advogado escuta tudo, tem que evitar direcionar essa escuta, a fala do cliente, tem que deixar o cliente falar, provocar o cliente para ele falar o máximo que ele puder. Se o cliente trouxer já uma pretensão sobre o que ele deseja, sobre o que ele quer pedir na ação, obviamente entender, compreender isso e depois Uhum. fazer uma ponderação. Agora, tem um aspecto importante nessa escuta, é porque muitos advogados, e é comum a gente ver isso, o advogado ele já pensa sobre o que o cliente quer, ele, a partir do que o cliente quer, ele já pensa num pedido específico de tutela
jurisdicional. Não, então vamos pedir a condenação. Ah, então não, vamos pedir a invalidação. Ah, então vamos pedir a declaração. São os três pedidos de tutela jurisdicional que nós temos, não é? A declaração, a Uhum, Constituição, seja para criar, seja para modificar, seja para invalidar, e a condenação. Ele já tenta enquadrar aquilo que o cliente quer nesses três tipos de tutela jurisdicional. Mas antes disso, é importante a gente entender exatamente aquilo que o cliente quer. Não se precipitar para já logo encaixar ou enquadrar o que ele externa como sua pretensão num desses três tipos de tutela. Eu vou explicar por quê. Porque, às vezes, o que o cliente quer é uma coisa que, num primeiro momento, você não entendeu. E você precisa provocar o cliente para efetivamente entender o que ele deseja. Tá? Então, por exemplo, um caso específico em que um cliente ele é sócio de uma sociedade e tem receio que na próxima assembleia da sociedade seja deliberada uma decisão contrária aos interesses da sociedade. Ele tem esse receio, ele é um sócio importante dessa sociedade, ele vê os outros sócios se mobilizando para na próxima assembleia da sociedade ou na próxima reunião social esses sócios, esse grupo de sócios, ele se articule para deliberar uma decisão contrária aos interesses da sociedade. Então, diante desse fato, o cliente pode querer esperar a assembleia acontecer para verificar uhum. se o grupo de sócios vai deliberar, vai conseguir aprovar uma deliberação contrária aos interesses da sociedade. E aí, depois que isso acontecer, ele vai pedir a invalidação da assembleia, ou ele pode querer que isso não aconteça, ou seja, ele pode querer evitar isso. Ele pode ter provas de que esse grupo de sócios está se mobilizando para deliberar Uhum. de forma contrária aos interesses da sociedade e ele quer que você entre com algum tipo de medida judicial para evitar que isso ocorra, né? Ou seja, ele quer que você peça uma tutela de urgência para evitar que isso ocorra. Então, é preciso entender isso. É Sim. preciso verdadeiramente saber exatamente o que o cliente quer. E isso nem sempre vem numa primeira fornada, num primeiro. Essa é a minha próxima pergunta, porque muitas vezes o cliente está mobilizado de diversas formas, até emocionais, que não são ali questões puramente jurídicas ou tem interesses financeiros que estão comprometidos, questões assim que saem um pouco da esfera factual para a construção de direito, sabe? Assim, para a gente identificar a causa de pedir, mas tem assim coisas internas ali de um funcionamento da empresa, sabe? Isso. Às vezes o cliente já vem com uma ideia que não é bem exatamente o que ele precisa, o que ele Exato. necessita. Então, é preciso a gente provocar, esmiuçar isso melhor, Uhum. entender o que ele quer e entender o que realmente ele precisa, o que o direito material que ele se diz titular precisa para ser protegido, Sim, tá? muito interessante isso que você está falando, porque eu acho que muitas vezes a pessoa vem de uma bagagem assim, eu escutei alguém falando, Isso. alguém me aconselhou dessa forma, eu quero isso, eu quero aquilo, e nem sempre isso vai se traduzir na realidade, né? Porque, Constância, a abordagem que o advogado tem que fazer é mais ou menos da seguinte maneira: o cliente traz os fatos, às vezes ele já traz a pretensão, o que ele Uhum, deseja, só que o advogado tem que fazer provocações para saber se aquela pretensão, aquilo que ele realmente intenta, é realmente o que ele quer e o que ele precisa. Então ele não deve parar nesse primeiro momento e entender assim, não, tudo bem, já entendi, deixa eu ver aqui qual é o pedido que a gente pode formular, se tem fundamento jurídico, e eu vou enquadrar tudo isso numa petição inicial. Ele tem que fazer provocações, porque esse primeiro momento, o cliente, às vezes, ele, por vieses, ou porque ouviu falar, ou até mesmo por uma precipitação, ele traz uma ideia errada do que ele quer, do que ele precisa. Então, é sim, preciso fazer provocações para primeiro entender o que efetivamente ele quer, o que efetivamente o direito material que ele se diz titular precisa, para depois, aí sim, o advogado conseguir enquadrar isso num tipo de tutela jurisdicional e, consequentemente, dar fundamento jurídico para isso. sim. E aí, o senhor acha que nessa construção da petição inicial, o cliente tem que ter alguma participação?
Para Sim, além dos fatos? eu defendo que sim. Eu defendo que a construção da petição inicial deve ter a participação do cliente. O advogado não deve agir como um professor que vai Uhum, ensinar o cliente o que ele vai pedir no judiciário e como ele vai pedir. A ação é do cliente e o cliente deve, de alguma maneira, em alguma medida, colaborar com a elaboração da petição inicial. É claro que na parte de direito ele não tem condições de colaborar. Ele pode, às vezes, atentar ou fazer o advogado ver algum tipo de nuance ou de detalhe que o advogado não viu, especialmente quando é uma questão de direito que envolve uma repercussão nos fatos, uhum, fatos da causa. Mas o cliente efetivamente vai conseguir contribuir na parte de fatos, na narrativa dos fatos, sim, naquilo que ocorreu. É importante isso ser levado para o cliente e verificado se foi realmente isso que se deu, foi efetivamente isso que ocorreu, para que não haja depois mal entendidos, né? O advogado, sim, a parte principal da petição inicial é o pedido, depois são os fatos. Sem dúvida que depois são os fatos. O pedido é a parte principal da petição inicial. Ninguém tem dúvida quanto a isso. uhum, A ação é julgada pelo pedido que foi formulado na petição inicial. É o sim, limite da prestação da jurisdição. É o limite de como o juiz vai agir, de como o judiciário vai agir para proteger o direito material do seu cliente, se ele vir que o seu uhum, cliente tem direito material. Mas depois do pedido, a parte principal da petição inicial são os fatos. sim, Ou seja, a narrativa de como se deu o problema que está sendo deduzido no Poder Judiciário. sim, Então, o sim, cliente, eu sustento, eu defendo que o cliente deve participar da elaboração da petição inicial nessa medida. O advogado faz uma minuta e compartilha essa minuta com o cliente para que o cliente veja se os fatos se deram daquela forma, se ele não quer contribuir uhum, com algum tipo de detalhe, algum tipo de passagem que não ficou boa ou algum tipo de fato que não foi narrado. O cliente ele vai ter condições de colaborar nessa parte. Na outra parte, ele vai ler de curioso e ele sim. pode fazer algum tipo de observação que seja pertinente. Pelo que o senhor está falando, então não existe um cerceamento da autonomia técnica do profissional ali do advogado, né? Porque eu concordo que realmente a dedução dos fatos depende muito do que foi trazido, né? E até uma confirmação do que foi escrito, se foi aquilo mesmo, às vezes trata-se de uma matéria que o próprio advogado não tem tanto domínio, assim, vamos dizer, algum procedimento interno de empresa, alguma coisa assim. E- Exatamente. É, Nem toda ação é uma ação que o advogado consegue entender sim, tudo, né? Todas exatamente as nuances. toda a riqueza dos fatos Exato. que É. ocorreram, toda a riqueza dos acontecimentos que foram vivenciados pelo cliente. Então, é claro que ele vai, a partir daquela primeira escuta, ele vai anotar, vai, de alguma forma, colocar aqueles fatos, destacar aqueles fatos num caderno, Uhum. tem algum tipo de metodologia que ele use, às vezes pode ser num próprio computador, que ele leva para a Sim. reunião, já vai anotando e tal, ou ele faz isso num caderno, e a partir daquelas anotações, ele vai fazer a narrativa dos fatos da primeira minuta. Ele vai compartilhar isso com o cliente, e aí eles vão evoluindo, né? O cliente vai, olha, não gostei dessa parte, essa parte aqui não está bem narrada, não aconteceu da forma como você disse, você exagerou um pouco. Então, nessa parte, o cliente pode contribuir bem. Eu sou a favor desse compartilhamento de trabalho com o cliente. Não é exatamente para o cliente trabalhar, mas a causa é dele e ele tem que verificar E se eu tudo acho que às vezes foi pode dito até pelo gerar advogado uma. ocorreu. Pode facilitar até a relação ali, cliente e advogado, Isso, né? Gera uma confiança, uma troca entre as partes e ali, advogado e cliente, e isso. fortalece o vínculo profissional mesmo, mas fortalece essa confiança do cliente no advogado, e enfim. E falando disso, de que a parte principal são os pedidos e depois vem os fatos, como que o senhor acha que hoje em dia, para o judiciário, é uma petição atrativa à leitura? Hoje em dia tem muitos artifícios, visual law, legal design, e assim, falando por uma experiência própria, eu já passei por algumas petições de estilos diferentes, em que a primeira tem que chamar atenção para o que é importante, depois vem os fatos, depois, e enfim, estilos diferentes, mas o que que o senhor acha que é requisito, assim, primordial?
Eu acho que hoje a petição inicial tem que ser uma petição de estilo simples, não é simplório. Um Uhum, estilo simples, que seja fácil de ser compreendido. Não pode ser um estilo nem muito rebuscado, não pode ser também um estilo nem muito simplório, um sim, estilo pobre. Tem que ser um estilo simples, um estilo que transmita aquilo que ocorreu e aquilo que é o direito do cliente da maneira mais clara possível, da maneira mais clara e direta possível. Porque a gente lida hoje com obstáculos ou com dificuldades que não existiam antes quando eu comecei a advogar, até mesmo antes quando eu comecei a estagiar. Eu peguei estilos de petição em que o advogado ele praticamente fazia da petição um romance. Ele contava uma história, os títulos dos capítulos da petição eram parecidos com títulos de um romance, de um livro. ah, sim, Então ele se preocupava mais na abordagem da história do que com a própria história que ele estava narrando. Eu sim, vi muita petição assim, e era um barato. A depender do estilo do advogado, a gente via petições deliciosas de serem lidas. Mas sim, isso foi em outro momento, no processo de papel, quando a justiça não tinha tantas ações em curso como a gente tem hoje. Hoje a gente tem que ver que o juiz, o julgador, em qualquer instância, ele vai ler sua petição no computador, tendo no seu gabinete ou na sua vara, no seu cartório da vara, na sua serventia judicial, enfim, diversos processos. Então, ele uhum, não vai ler a sua petição inicial do início ao fim como se estivesse lendo um livro. Ele vai ler a sua petição inicial tentando achar logo o que está sendo pedido, qual o fundamento e, no fundamento, aquilo que é mais importante para respaldar o que você está pedindo. Ele vai fazer uma leitura funcional da sua petição inicial. Ele não vai fazer uma leitura, digamos assim, detida, né, assim, leite, é, como se fosse um artigo, como se fosse uhum, um livro, como se fosse um conto. Ele não vai fazer essa leitura, isso não existe mais. Ele sim, vai fazer uma leitura funcional, ele quer dedicar pouco tempo a isso, mas a uhum, responsabilidade dele o obriga a ler a petição inicial. Então ele vai querer entender logo o que está sendo pedido, qual o fundamento, e no fundamento, aquilo que é mais importante para respaldar o que está sendo pedido. Então, o advogado tem que se preocupar com um estilo que seja simples, elegante, uhum, e que diga, da maneira mais clara possível, o que aconteceu, qual o fundamento jurídico do que aconteceu para você pedir o que você está pedindo. Então, o advogado tem que achar, tem que se dedicar para ter uma redação elegante, simples, que transmita os fatos que estão deduzidos na ação, que narre esses fatos da maneira mais clara possível, que no melhor dos cenários, ele consiga empregar o menor número possível de palavras para expressar aquilo que ele está querendo expressar. uhum, Então, é isso. sim, É isso que o advogado tem que se preocupar hoje. Há algum tempo, logo no início dessa era do processo eletrônico, dessa era da leitura dos autos eletrônicos pelos monitores, o presidente ministro Luiz Roberto Barroso escreveu um artigo muito bom chamado A Revolução da Brevidade. Revolução da Brevidade. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Em que ele defendia que os advogados, ou seja, os jurisdicionados, por meio de seus advogados, teriam que se adaptar a essa nova realidade do processo judicial, que é o processo eletrônico, que não dava mais para ter petição inicial de 50, 40 páginas. uhum, Agora o advogado tinha que escolher os melhores argumentos para defender aquilo que ele quer defender em juízo e da maneira mais clara possível, sem fazer tergiversações, sem fazer rodeios, sem fazer, vamos dizer, sem contar uma história longa para explicar aquilo que você quer explicar. Então, isso faz com que a gente tenha, hoje, a necessidade de ter um estilo elegante, direto, que transmita aquilo que o cliente precisa no processo da maneira mais clara possível e no menor número possível de palavras.
sim. escolhendo, obviamente, os melhores argumentos para isso, tá? Então não é fácil, não é fácil, porque já dizia um grande escritor, para ser breve, a gente precisa de tempo. Para ser prolixo, a gente não precisa de tempo nenhum. A gente começa a escrever e vai desenvolvendo a ideia, o argumento enquanto está escrevendo. Daqui a pouco Uhum, a gente vê, está na página 50. exato. Para a gente dizer claramente o que a gente quer dizer, a gente precisa pensar, a gente precisa rascunhar, a gente precisa escolher as melhores palavras para ressaltar os melhores argumentos daquilo que a gente precisa dizer. Então, para ser breve, a gente precisa de tempo. Uhum, Então, não é fácil ter esse estilo que hoje a realidade do processo judicial nos exige. A sim. gente precisa de tempo para fazer uma petição inicial com uma redação clara, simples, elegante, que expresse no menor número possível de palavras tudo aquilo que o cliente precisa para defender o seu direito em juízo, e escolhendo sempre os melhores argumentos para isso. Sim, nossa, que aula, porque, enfim, eu sou aí uma futura colega de profissão, então, eu sempre tive muita dificuldade, assim, e isso me encanta muito de que realmente para ser prolixo, e é fácil, é só botar tudo que a gente tem na cabeça, então, e geralmente a gente tem muita coisa na cabeça, e resumir aos principais pontos, é até a minha próxima pergunta, de realmente tem que existir, haver esse exercício de definir o que que é o melhor, né, o que que mais está ligado com o que eu estou discutindo aqui nessa petição inicial, né, com o que eu estou colocando para o judiciário. No sentido de que, às vezes, eu vejo petições em que tem, assim, vários precedentes. A pessoa faz, assim, um capítulo só precedentes categóricos e coloca lá 10, 12 precedentes com acho que, assim, e eu não sei se hoje em dia tem cabimento mais, não sei se o juiz que pega a petição inicial lê todos esses precedentes. Assim, se isso hoje em dia não acaba sendo. Eu acho que é importante, óbvio, tem que ter, assim, re- referência à doutrina e jurisprudência, óbvio, mas o quanto isso tem que ser focado no que está sendo realmente discutido, né? É isso, é mais ou menos isso que você disse, Constância. Assim como o tamanho da petição não significa que seu cliente tem direito, Exato. a quantidade de citações doutrinárias ou de referência à jurisprudência, a quantidade de transcrições de julgados, também não significa que seu cliente tem direito. Uma coisa não está associada à outra. Então, hoje, assim como você tem que ter uma petição que seja clara, elegante, que vá direto ao ponto, que expresse o menor número possível de palavras, aquilo que o cliente precisa para defender o seu direito em juízo, você tem que escolher os melhores argumentos. Não dá Uhum, mais para fazer uma petição inicial citando todos os argumentos possíveis para o acolhimento do seu pedido. Não dá, porque, insisto nesse ponto, o leitor da sua petição inicial é uma pessoa que está numa serventia judicial, fazendo a leitura da petição inicial na tela do computador uhum, e está querendo dedicar a isso o menor tempo possível, porque ele tem que ler outras tantas petições. Então, ele vai fazer uma leitura funcional da petição inicial. Ele vai querer saber, insisto, o que você quer, qual o fundamento do que você quer e quais são os melhores argumentos para o que você está pedindo. Então, se você traz todos os argumentos possíveis, porque, veja só, antigamente se aprendia no contencioso que você não poderia escolher argumento para o juiz, que você, numa uhum, petição inicial, numa defesa, tem que trazer todos os argumentos possíveis para o acolhimento do seu pedido, se você é o autor, ou para o acolhimento da sua defesa, se você é o réu. Você não pode escolher argumentos para o juiz. Você tem que trazer todos os argumentos possíveis, ainda que, em relação a algum deles, você não concorde tanto. Hoje não é bem assim. uhum. Hoje não temos mais essa realidade. Porque, primeiro, esse tipo de petição se torna ou faz com que a leitura seja enfadonha, dificulte, inclusive, a compreensão daqueles argumentos que você entende como melhores. Sim. E isso tudo vai ser lido numa tela de computador, com essa realidade que eu já tracei. Então, o leitor dessa petição inicial, que pode ser o assessor do juiz,
que pode ser o próprio juiz, que pode ser o próprio julgador, ele vai estar preocupado em tentar entender logo o que você está pedindo e por que você está pedindo e qual é o seu melhor argumento. Então, se você traz todos os argumentos possíveis e desses, sei lá, 7 argumentos, 5 são argumentos frágeis, isso prejudica a compreensão dos seus melhores argumentos, Sim. porque torna a leitura enfadonha e faz com que o leitor já vá para. E às vezes nessa leitura dinâmica, ele pegue não os principais, mas o que você está falando subsidiariamente ali, e acaba que Eu nem chamo de leitura dinâmica, Constância, eu chamo de leitura funcional, Hum, porque ele vai se deixar, o leitor vai se deixar ser, digamos assim, seduzido, ou ele vai prender a sua atenção naquilo que importa. E naquilo que importa, ele vai efetivamente ler e tentar entender. Mas uhum, ele vai fazer a leitura tentando encontrar aquilo que importa, sim, tentando encontrar o que você pediu, qual o fundamento, e no fundamento aquilo que melhor respalda o que você pediu, quais são os seus melhores argumentos. Então, quando ele encontrar isso, ele vai fazer a leitura dedicada, vai fazer a leitura atenta. Mas para ele encontrar isso, você tem que facilitar. sim, Assim como um aluno, quando responde à prova, a gente pede que ele escreva de maneira inteligível, porque se ele escreve de uma letra ruim, isso vai dificultar a compreensão, e essa dificuldade de compreensão, obviamente, acaba fazendo com que a leitura seja prejudicada e, consequentemente, o encontro dos melhores argumentos da prova, mais ou menos, né, guardadas as devidas proporções, se o advogado traz uma petição inicial com todos os argumentos possíveis e imagináveis, ainda que em relação à maioria deles ele não concorde, isso vai tumultuar a leitura do juiz, vai tumultuar a leitura de quem está tentando compreender numa tela de computador quais são uhum, os seus melhores argumentos. Porque a pessoa, em dado momento, ela fica cansada. Ih, não, já li o argumento um, o 2, o 3, tudo furado, tudo argumento sim, impertinente. Então, ele já vai ler os demais argumentos com uma certa, vamos dizer assim, com um viés de discordância, com um viés de, é, de entender que aquilo não presta, de entender que aquilo é mais enrolação. sim. Então, O próprio leitor se dificulta. perde na quantidade de argumentos, né? Não consegue. Exatamente. Então, o que eu entendo é que hoje, diferentemente do que já se sustentou em dado momento do contencioso, numa outra realidade, o advogado tem que verdadeiramente botar na petição inicial aquilo que, para ele, são os melhores argumentos. Ele tem que botar na petição inicial os argumentos, e tão somente os argumentos em que ele acredita, e não Uhum, todos os possíveis. Porque os argumentos ruins vão contaminar os argumentos bons nessa leitura funcional sim. que o julgador, o assessor do julgador, vai fazer da sua petição inicial. E isso acho que se relaciona um pouco com o que a gente falava no começo sobre o filtro que o advogado tem que ter de toda a narrativa que o cliente traz, né? Da mesma forma que você tem que ter o filtro ali, então, na hora de colocar os fatos na inicial, decidir o que que realmente importa para aquela narrativa, é a mesma coisa com os argumentos que vão ser trazidos depois, o direito em si, né? As Esse detalhe que você destacou é importante. Isso, o advogado já dizia, Piero Calamandrei, um grande processualista italiano, ele disse isso naquele livro Eles, os Juízes, visto Uhum, por nós, os advogados. Ele disse que o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele é o primeiro juiz que vai examinar os fatos trazidos pela parte. sim, Então, o advogado tem que fazer essa análise de selecionar os fatos para colocar na causa, colocar na petição inicial, já dizia Calamandrei, com os olhos de um julgador, e não com os olhos passionais do cliente. Ele tem que fazer essa seleção do que vai para a petição inicial, em termos de fatos, em termos de acontecimentos trazidos pelo cliente. Ele tem que fazer essa seleção a partir das lentes do jogador e não de uma parte passional que quer porque quer ganhar
e acha que sofreu uma grande injustiça. Ele tem que fazer essa leitura. Então, isso é uma coisa, isso é muito importante. Sim. Mas, além disso, quando o advogado já selecionou, já ponderou, já entendeu o que o cliente quer, já enquadrou num tipo de pedido de tutela jurisdicional, já destacou o fundamento jurídico para isso. Quando o advogado vai pôr isso no arquivo, eu ia falar no papel, né? No papel não tem mais. Quando o advogado vai pôr isso num arquivo de computador, num arquivo de processador de texto, ele vai ter que escolher os melhores argumentos para defender o que o cliente quer em juízo. Ele não pode mais, insisto nesse ponto, Constância, sem receio de ser repetitivo, porque isso já foi um aspecto da escola do contencioso. Ele não vai Sim. poder alegar todos os argumentos possíveis, ainda que ele não acredite nesses argumentos todos. Ele tem que escolher os melhores, tão somente os melhores. Por quê? Porque os argumentos ruins vão contaminar os argumentos bons nessa realidade de processo judicial que nós temos hoje. E eu acredito, professor, que quando o juiz ou o leitor ou até o advogado da outra parte abre a petição e tem lá 50 laudas, ali mesmo você já fica desestimulado, já fica, ai meu Deus, vai Sim, ser. sim, mas não É. dá. Veja só, não tem como Uhum. prender a atenção Exato. do leitor da sua petição inicial, quando a sua petição inicial tem 50 páginas. Sim. Porque, diante de toda essa realidade que eu destaquei, que é óbvia, quem está no contencioso está vivendo, mas é um óbvio que precisa ser dito. Ou seja, nós temos hoje uma realidade, uma massificação de processos. O estoque judicial é muito grande. Então, as serventias judiciais estão abarrotadas de processos. O julgador, ele está premido por metas. Ele tem que cumprir metas. Ele Uhum. tem que dar a prestação jurisdicional na, no melhor tempo possível, no tempo que ele puder, né, mas sem demorar muito. Então, ele vai encontrar uma realidade completamente diferente, esse jogador. Ele vai ler a sua petição inicial na tela do computador. Ele, como eu disse, ele vai tentar dedicar o menor número de tempo possível para ler essa petição inicial. Ele não vai fazer assim, pegar um café, estar na mesa, se espreguiçar, sentar confortavelmente e respirar fundo e dizer para si mesmo: bom, agora vamos ler a petição inicial com todo o cuidado do início ao fim. Ele não vai fazer isso. Não Ele vai vai. fazer, insisto, repito, uma leitura funcional e você precisa facilitar para ele. Então, por que você vai dizer todos os argumentos, ainda que você não acredite em metade desses argumentos? Você tem que logo destacar os melhores. E aí, faltou responder um ponto que você destacou. Como é que fica em relação à doutrina? Como é que fica em relação à jurisprudência? Primeiro, em relação à doutrina, quantidade de autores, ou seja, você citar o maior número possível de autores, isso não quer dizer nada. É melhor você destacar os principais autores, que são a favor da sua tese, daquilo que você está argumentando, e dialogar com esses autores. Ou seja, esmiuçar o que eles estão dizendo. Não apenas colar lá Não uma. apenas colar, porque a transcrição normalmente é uma coisa que quem faz a leitura funcional Pula. pula, exatamente. Porque a pessoa que está fazendo leitura funcional está mais interessada em saber o que você vai destacar daquilo que foi transcrito. O que Sim. você vai aproveitar. Então, esse diálogo da petição inicial com o que foi transcrito, especialmente na questão doutrinária, é muito importante. Não dá para dizer assim, como a gente às vezes vê muito na prática. Sobre o assunto, leia-se a doutrina, dois pontos. Aí vem uma transcrição, Exato. 10 autores. Aí depois vem um parágrafo dizendo o seguinte: como se vê, a doutrina é favorável. Bom, não houve nenhum diálogo com nenhum Sim. desses autores, com nenhuma dessas passagens doutrinárias que foram transcritas. Isso vai passar despercebido, Constância. Isso Vai. não significa nada. Então é melhor você pegar dois desses 10 autores, ou às vezes um que seja muito destacado, alguém que seja importante para a doutrina daquela matéria, pegue esse único autor e esmiúce as passagens doutrinárias dele em relação ao que você está querendo defender. Uhum. Porque isso vai ser muito mais assimilado do que você citar uma quantidade enorme de autores sem dialogar com nenhum. A mesma coisa com os julgados. A mesma coisa. E em relação aos julgados, eu digo o seguinte:
a gente vive hoje um sistema de precedentes. Então, a jurisprudência hoje não tem tanto valor. O que tem valor hoje são os precedentes. São os julgados que são considerados precedentes sobre determinados temas, especialmente os precedentes vinculantes. Uhum. Não dá para fazer como a gente fazia na época da jurisprudência, na época do sistema de jurisprudência, antes de nós termos um sistema de precedentes. Como a gente fazia? A gente dizia assim, sobre o assunto ou sobre a questão, a jurisprudência unânime desse tribunal. E a gente citava 4, 5, 6 Exato. julgados pelas ementas, Uhum. somente pelas ementas. E aí vinha um parágrafo depois dizendo, como se vê, a jurisprudência é favorável ao que se está sustentando. Isso não existe mais. Primeiro porque hoje o sistema é de precedentes e não de jurisprudência. Então a gente tem que ficar atento em relação aos precedentes vinculantes dos tribunais superiores ou até mesmo dos tribunais de segunda instância. A gente tem uma prodigalidade de precedentes dos tribunais superiores sobre diversas matérias. O STJ tem mais de 1.000 temas de repetitivos que são precedentes vinculantes. O STF, salvo engano, também tem mais de 1.000 temas de repercussão geral. Então, tem temas de repetitivo e de repercussão geral para diversas áreas do direito. O advogado Sim, tem que estar atento a isso. E aí é pegar esse tema e citar esse tema, não apenas o enunciado do tema, mas pegar o julgado, o precedente que ampara aquele tema e dissecar isso, citando pela fundamentação, trazendo trechos da fundamentação que sempre é mais rica do que a ementa. A gente tem que deixar, Constância, no sistema de precedentes, de ser ementista. Ementista é quem cita julgados pela ementa. No sistema de precedentes, a ementa não significa muita coisa, porque a tese do precedente ela está na fundamentação. sim. Então a gente precisa trazer a fundamentação. Por isso, assim como na transcrição doutrinária, na transcrição de julgados, a gente tem que se preocupar em saber, primeiro, se há precedente vinculante sobre a matéria. Se houver, citar o precedente vinculante não apenas pela ementa, mas também pela fundamentação, trazendo trechos da fundamentação que tornem mais rica a sua referência, A minha argumentação tornem também, né? que tornem mais fácil a compreensão daquilo que você está dizendo a partir do precedente, a partir do tema de repetitivo ou do tema de repercussão geral. Então, é citar menos julgados e fazer também diálogo com esses julgados a partir da sua fundamentação, a partir do que existe dentro do acórdão, e não apenas a transcrição da ementa. A gente tem que deixar esse hábito de Sim. transcrever ementa e hoje de ficar transcrevendo só o enunciado do tema de repetitivo ou de repercussão Uhum. geral. Fazer alusão ao precedente daquele tema de repetitivo, daquele tema de repercussão geral e fazer um diálogo com esse precedente citando trechos da fundamentação, isso é muito importante. Isso ajuda, Constância, na assimilação do que você está dizendo na petição. Assim, hoje em dia eu entendo que existem muitos temas novos, né, que vão surgindo, principalmente em relação à tecnologia, enfim, um monte de outras coisas que estão surgindo que são mais novas. E eu acho que tudo isso ajuda na compreensão do julgador, eh, de forma que o filtro que o advogado faz, em primeiro lugar, ajuda já a pelo menos a matéria ser entendida. Pode ser que o entendimento não seja favorável no fim das contas, mas a matéria ser entendida, né? Isso, o advogado, ele é importante nesse momento para, insisto, tem a ver com o que eu acabei de dizer Sim, na outra pergunta. Ele tem que escolher os melhores argumentos sim, para sustentar o que ele está sustentando na petição inicial. E dizer os melhores argumentos é também escolher a melhor doutrina e escolher os melhores julgados. sim. E Isso aí, significa quantidade. Isso não se converte em quantidade de autores, quantidade de julgados. São os sim, melhores. Os melhores, não porque na sua visão são os melhores, são os melhores para quem você está querendo convencer. uhum, Então, não adianta, por exemplo, no Tribunal do Rio, citar julgados do Tribunal do Rio Grande do Sul, do Tribunal é, de São Paulo. Isso não vai ter nenhum efeito persuasivo sobre sim, o Tribunal do Rio. Tem que citar julgados do Tribunal do Rio, de preferência da Câmara, do sim, relator da sua causa. Se for para a primeira instância,
de qualquer Câmara, do Tribunal do Do Rio, Rio. Uhum. porque é isso que vai ter um efeito persuasivo. Se tiver precedente vinculante, como eu disse, melhor ainda. É esse Melhor tal ainda. precedente vinculante e dialogar com ele. Então, aquela pesquisa que a gente fazia na escola clássica de contencioso, de ver todos os julgados sobre o tema, sobre a matéria, e citar todos esses julgados pelas emendas na petição inicial, acreditando que a quantidade de julgados citados vai exercer uma persuasão sobre o julgador, isso não existe mais. Não, é. Não existe mais. E feito tudo isso, acho que, voltando lá no início também, fez tudo isso, a petição, mas, como você disse, simples, não simplória, elegante, é assim, direto ao ponto, clara, chega no momento de formular os pedidos. E aí, aquilo que a gente falava no começo sobre ter que, muitas vezes o cliente já chega com uma ideia do que ele quer pedir. E como que depois de feita toda essa construção, o advogado pode direcionar os pedidos, da melhor maneira possível? Como que, assim, você acha que é uma coisa que vai construindo ao longo do quanto está construindo a petição, ou é uma coisa que você já parte do princípio, olha, a gente tem que pedir, sei lá, declaração. O pedido é a primeira coisa que você tem que ter em mente para escrever uma petição inicial. Uhum, Quem deve escrever uma petição inicial, começar a escrever. Ou seja, colocar lá o primeiro parágrafo e narrar o primeiro fato da narrativa dos fatos. Ninguém deve começar a escrever uma petição inicial sem saber o que deve pedir no, na parte do pedido da petição inicial. O que deve pedir de tutela jurisdicional. sim. Então, é aquilo que eu disse lá no início. Uhum, Primeiro, compreender o que o cliente disse, o que ele quer e se o que ele quer é o melhor para ele, é o melhor para o direito dele. E aí, o advogado vai fazer a sua primeira consideração a partir do pedido. Ou seja, então, o que eu devo pedir? Qual é o pedido de tutela jurisdicional de que necessita o meu cliente? É um pedido condenatório? Condenação em que obrigação? Obrigação de fazer, não fazer, ou de pagar, ou de entregar coisa? É um pedido constitutivo? É um pedido para invalidar? Invalidar por nulidade ou por anulabilidade? É um pedido declaratório? De inexistência de que situação jurídica? Então, ele, considerando o pedido, ou seja, tendo encontrado o pedido de tutela jurisdicional adequado para a causa, aí sim ele faz a petição inicial. até mesmo Ele faz focando nos melhores argumentos, sem visando dúvida. É esse claro que pedido. quando ele encontrar o pedido, ele já vai ter a ideia dos Sim. fundamentos jurídicos e tal, vai fazer a pesquisa e tal. E Uhum, nada impede que ele faça essa pesquisa durante a elaboração da petição inicial. sim, sim. Ele não deve ter tudo pronto, é, utópico, defender que o advogado deve ter tudo pronto, toda a pesquisa feita, doutrinária, de jurisprudência, todos os argumentos já na cabeça antes de escrever a petição inicial. Muita coisa vem com o processo de escrita, Sim, muita coisa vem com o processo de elaboração da petição inicial. O processo revela, o que a gente diz, vamos para, antigamente a gente falava, vamos para o papel, né? Vamos para o arquivo de texto. O arquivo de texto ele vai nos revelar se aquele argumento que a gente pensava, ele vai ficar bom ou não. Porque na hora que a uhum, gente puser isso no arquivo, na tela, a gente vai ver, vai ler, e não ficou bom, e não tá bem encaixado. Então, a elaboração da petição inicial, o processo em si, ele já diz muita coisa sobre o que você deve escrever. Então, muita coisa você vai encontrar no meio do processo. Mas o pedido de tutela jurisdicional, você já tem que ter na cabeça. Você já tem que saber. Não se escreve uma petição inicial sem saber o que se deve pedir ao fim sim. dela. Tá? Então, a metodologia é essa. Uhum, Insisto nesse ponto, mas para ser o mais didático possível, ouvir o cliente, tentar entender o que ele quer, saber se o que ele quer é possível, é o melhor para ele, a partir daí, saber o que se deve pedir em termos de tutela jurisdicional, encontrar os fundamentos jurídicos para isso e encontrar os melhores argumentos para defender esse pedido de tutela jurisdicional. Os melhores argumentos dentro dos fundamentos jurídicos, né? E não quaisquer argumentos. E o advogado ele vai elaborar a petição inicial a partir disso.
mas sempre já tendo em mira, já tendo na cabeça qual o pedido da tutela jurisdicional que ele deve formular. Outro aspecto importante, porque você falou numa das considerações das perguntas que você me fez, um aspecto que hoje cada vez a gente vê mais sendo praticado, sendo defendido por alguns processualistas, por alguns advogados que querem passar essa ideia de que o processo deve se aproveitar o máximo possível da tecnologia, eu dou razão a isso. A gente tem que se preocupar com a questão do visual law, ou seja, vamos pôr em termos muito simples, com o visual da sua petição inicial na tela e tudo aquilo que ela pode aproveitar em termos de recursos tecnológicos. Então, o visual law é isso, é você se preocupar com a forma da sua petição inicial no processo eletrônico, que é o ambiente em como ela vai ser expressada, e com o rendimento da sua petição inicial, com o aproveitamento que a sua petição inicial faz dos recursos tecnológicos. Então, por exemplo, o Visual Law, ele nos traz algumas possibilidades. Por exemplo, é comum a gente ver hoje em causas complexas os chamados infográficos. Infográfico é um desenho do que ocorreu. A gente vê isso, a gente está acostumado a ver isso em jornais, em matérias jornalísticas, que querem desenhar para o leitor, por exemplo, um esquema de corrupção. Aí tem a casinha, uma seta, a pessoa, tem outra seta, uma fábrica, tem outra seta, o dinheiro, tem outra seta, o tribunal. Isso é um infográfico. São elementos gráficos que tentam expressar os acontecimentos que estão sendo narrados. Isso facilita a compreensão, não substitui. Isso é um colaborador para compreender aquilo que está sendo narrado. Então, a utilização de infográficos numa petição do processo eletrônico funciona muito bem. A depender de como você vai fazer o infográfico, de como ele vai ser colocado na petição inicial, isso funciona muito bem. Funciona muito bem. Isso ilustra muito bem. E hoje há profissionais do mercado que fazem infográficos. Sim, O advogado pode contratar. Outro aspecto interessante. Antigamente a gente transcrevia com a gente abria aspas e transcrevia um trecho do julgado, de uma decisão do nosso processo, de algum documento do nosso processo, de algum documento em que a gente quer se respaldar. Hoje, melhor do que transcrever é você fazer um, um corte e cola daquele documento. Você faz um recorte daquele documento a partir de uma ferramenta digital e transcreve, coloca na sua petição inicial apenas aquele recorte. É como se fosse um recorte de uma fotografia. sim. Coloca como se fosse um print, né? Um recorte de um print screen. Você faz o Uhum. recorte de um print screen e põe na sua petição inicial. Isso tem um efeito muito maior do que você transcrever os termos da parte daquele documento a que você quer se referir. Sim, eu acho também que tem um efeito, porque acho que antigamente fazia-se muita referência ao documento. Ah, como se vê no documento tal, doc 1, e aí o leitor tinha que ir até o documento para conseguir ver todos os termos e entender o que estava sendo falado ali. E eu acho que hoje em dia existe muito mais Se essa. você faz esse recorte do print screen É, desse documento ou da decisão do uhum, processo a que você quer se referir, isso tem um efeito muito interessante. Isso tem um efeito de convencimento muito maior do que você transcrever apenas os termos da parte do documento a que você quer se uhum, referir. Esse é um aspecto importante. O terceiro é um aspecto. Eu não quero, obviamente, dar uma aula aqui ou falar muito sobre visual law, mas é um aspecto interessante hoje da elaboração de petições que a gente tem que prestar atenção. Então, um terceiro aspecto é, por exemplo, o uso de QR Codes. Isso a gente tem visto com uma certa frequência. Por sim, exemplo, o Código de Processo Civil permite que o advogado grave a audiência, faça a gravação de áudio e vídeo de uma audiência, dos depoimentos das testemunhas,
ou até mesmo de parte desses depoimentos. Então, o advogado pode gravar, pode levar uma câmera ou usar seu celular para gravar a audiência inteira, uma parte da audiência. E ele grava os depoimentos que ele quiser. E na hora de transcrever, de se referir a esses documentos, a esses depoimentos na petição, em vez de ele transcrever os termos desse depoimento que está na ata, ele pode fazer um QR Code com a gravação, vincular nesse QR Code o trecho da gravação do depoimento que ele fez e botar isso na petição inicial. E aí o leitor ele vai simplesmente conseguir, ao ler a sua petição inicial e chegar nesse momento, ver o QR Code e você avisar que naquele QR Code tem o trecho do depoimento que foi dado na audiência, o leitor vai conseguir botar o celular, vai botar o celular de frente para o QR Code, todo mundo sabe que o QR Code é lido por qualquer câmera de celular, e aí quando o QR Code for aberto e o leitor for levado à gravação, o leitor vai conseguir ver ali exatamente o que a testemunha disse no depoimento. Ou seja, vai se abrir uma janela no computador do leitor, do julgador, do assessor do julgador, com o trecho do depoimento exatamente como ocorreu. Porque é a gravação de áudio e vídeo do trecho do depoimento. Isso é muito bom. O Sim. uso de QR Code para isso. Eu já vi, mas aí eu particularmente não gosto, Constância, mas eu já vi, por exemplo, petição inicial que tinha um QR Code logo na sua primeira página e com a referência de que ali o julgador poderia encontrar um resumo relatado pelo advogado do que ocorreu naquela causa. Então, o julgador, ele diante dessa ressalva, ele abria o QR Code e encontrava uma gravação de vídeo em que o advogado ele se colocou de frente para a câmera e explicou como se estivesse dando uma aula aqui, como eu estou falando para você, e Sim. explicou o que Interessante. ocorreu com o seu cliente. Então, é o advogado usando a linguagem oral, que tem muito mais Uhum. possibilidade de compreensão do que a linguagem escrita, para explicar o que o seu cliente quer e quais são os fatos que ocorreram com ele. Eu já vi isso, já vi umas 2 ou 3 vezes Caramba. esse tipo de Nossa. recurso. Isso é o visual law. Isso é aproveitar os recursos tecnológicos que estão à disposição no ambiente eletrônico para a petição ter mais rendimento, para que a petição inicial tenha mais rendimento e consiga ser um instrumento de melhor compreensão daquilo que está sendo posto, deduzido em juízo. Então, esses 3 aspectos são interessantes. O primeiro é o aspecto do, do recorte, do print screen, né? Que é muito interessante a gente fazer essa referência. O segundo, o terceiro foi esse que eu disse, o primeiro agora não está me faltando. Qual foi o primeiro que eu destaquei mesmo? É, o visual law dos quadrinhos, assim, Os infográficos. infográficos, foram esses 3, né? Exato. Falar de cabeça às vezes é difícil. Não, Então, mas realmente são. os É, infográficos, os recortes de print screen e QR os QR Code Codes com gravações de vídeo e áudio. de determinados trechos de depoimentos ou até mesmo Sim, de por exemplo, numa causa que envolve o entendimento do que ocorreu ou do que é uma determinada área, às vezes numa causa possessória, você faz um QR Code com a gravação de vídeo sobre a área, né, para mostrar onde ela está sendo invadida. nossa, interessante, Então, sim. Muito muito bom. bom, muito Até para bom. visualização, porque às vezes colocar um print do Google Exatamente. Maps, por exemplo, não fica tão Ou claro, até né? mesmo numa execução que você está querendo mostrar que o executado, apesar de não ter patrimônio, formalmente está ostentando riqueza, você vai lá, mostra, faz uma gravação de vídeo de onde ele mora, do que Sim, ele frequenta, do carro que ele tem estacionado no shopping, ou do carro que ele usa, que está estacionado no shopping. E sim. isso tudo você faz e põe no QR Code.
para o leitor abrir e ter a melhor compreensão daquilo que você está querendo dizer. Então, acho que esses recursos, entre tantos outros, são muito interessantes para serem aproveitados numa petição inicial. O Visual Law é um aspecto do processo eletrônico Sim. que a gente tem que ter mais atenção. Então, assim, o que eu tirei até o momento aqui da nossa conversa é que primeiro, uma opinião pessoal, no sentido de que eu acho que até que a modernização do processo, passar a ser tudo virtual, o advento assim, com esse advento, que foi muito impulsionado na pandemia, né? Eu acho que muitas varas se modernizaram muito rápido na pandemia. É, é, assim, uma coisa que eu tenho apartado, talvez, no sentido de que, num primeiro momento, o processo judicial não foi, o eletrônico não foi tão bem recebido assim. Eu acho que tem existem muitos advogados que são muito apegados ao papel em si. E, ao mesmo tempo, esse avanço permite outras tantas facilidades numa petição inicial, que permite que advogados que não estão ali naquele estado consigam participar de um processo, e também facilitam de diversas formas a construção de uma petição inicial. Não sei se eu estou saindo um Assim, pouco do tema. eu só discordo de um ponto do que você disse, que os advogados são muito apegados ao papel. Eu não vejo dessa forma. Vejo Não. assim, em todos os aspectos da vida das pessoas, a gente está Aham. usando o meio eletrônico. Sim, A gente usa o meio eletrônico para se comunicar, todo mundo se comunica hoje por plataforma de mensagens, seja o WhatsApp, seja o Telegram. aham, Dificilmente você liga para uma pessoa hoje, você manda uma mensagem perguntando se pode ligar, ou você manda um áudio. Então, a nossa vida foi invadida por um formato diferente sim, de comunicação. A gente não se comunica mais por meio de papel. A gente não usa o papel para praticamente nada na nossa vida. Se você quer requerer alguma coisa perante o poder público, você não vai preencher um formulário de papel e protocolar isso. Você vai preencher um questionário num site, sim, dar o enter para que aquilo seja enviado para quem de direito a fim de analisar. Então, a nossa vida toda hoje, ou na nossa vida, a gente se comunica por meio eletrônico. Não pode ser diferente no processo judicial. Por que no processo judicial será diferente? Se o processo judicial ele tem a ganhar com isso, ele tem a sim, ganhar em vários aspectos. Ele ganha em velocidade, ele ganha em comodidade para os advogados, porque se ele tiver que fazer isso no papel, ele vai ter que ir ao fórum ou ter um estagiário que leve ao fórum para protocolar. Se ele faz isso pelo meio eletrônico, ele ganha mais tempo para fazer e ele ganha comodidade para fazer. Ele pode fazer sozinho, na sua casa, e apertar um enter lá na plataforma de processo eletrônico para enviar aquela petição. sim. Então, são muitas facilidades que o processo eletrônico traz e isso é um movimento que já invadiu a nossa vida. Então, no Já, processo com judicial não certeza. pode ser diferente. Sim, com certeza. Assim, todo movimento tecnológico, a gente já aprendeu isso na história, com a história, é disruptivo, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Todo movimento tecnológico, quando a gente fala movimento tecnológico, é aquilo que a sociedade abraça e resolve fazer, né, em larga escala. Isso vai acontecer. A sociedade já se convenceu há algum tempo que as comunicações vão ser feitas, as oficiais, as não oficiais, as formais, as informais, as comunicações vão ser feitas por meio eletrônico. Então, o processo não poderia ser diferente, né? Sim, Então, sim. assim, a gente ganha muitas vantagens com isso. A gente ganha muitas vantagens com isso. É claro que tem, vamos dizer assim, renúncias e perdas com esse tipo de tecnologia, mas isso faz parte da evolução, Sim, não, com faz certeza. parte. Né? Com Assim, certeza. eu fico pensando assim, uma pessoa que é contra o processo eletrônico, como é que ela vê o saldo da sua conta corrente hoje? Pois é, assim, eu falo isso de uma experiência que eu tive no fórum muitos anos atrás, quando eu comecei a estagiar, e um advogado que já era uma pessoa mais velha,
falou isso, assim, porque eu tava na Xerox ali do tribunal, e aí ele falou assim, nossa, uma pessoa nova aqui tirando Xerox, e aí ele falou, não, isso que é advocacia de verdade, é vir aqui tirar, e eu tava, assim, achando Isso é o o ó. saudosismo, né? É o apego ao saudosismo. Assim, Exato. a única coisa, não é a única coisa, uma das coisas ruins do processo eletrônico é que ele exige que o advogado tenha recursos para ter um aparato tecnológico Sim, necessário para usar o processo eletrônico. Ele tem que ter uma boa internet, ele tem que ter um bom computador, ele tem que ter programas que façam com que ele digitalize, que ele consiga fazer uma petição. Então, isso, infelizmente, acaba tirando algumas pessoas da advocacia. Mas, para isso, Constância, para tentar mitigar isso, a OAB, especialmente aqui do Rio de Janeiro, mas também outras seccionais, ela tem os escritórios de apoio aos advogados, que têm esses recursos. Então, se um advogado hoje ele não tem dinheiro, não tem condições de ter um equipamento para lidar com o processo eletrônico, e falo aqui especialmente do Rio de Janeiro, ele pode procurar um dos escritórios compartilhados da OAB do Rio de Janeiro, que lá ele vai encontrar equipamento de graça para isso. sim, Ou seja, ele vai encontrar uma estrutura que faz com que ele lide, com que ele possa lidar com o com esse processo avanço. eletrônico. Sim, Agora, infelizmente, são desvantagens que a gente vai ter que lidar e tentar mitigar. E acredito que a OAB tem feito um papel muito importante nisso, tentando mitigar esses advogados e advogadas que não têm recursos para ter esse equipamento e, através dos escritórios compartilhados, a OAB tenta mitigar, tenta reduzir esse tipo de problema. Tá? sim. Mas, de resto, eu acho que, ressalvada essa situação de pessoas que não têm condições financeiras de ter o Uhum. equipamento necessário para lidar com o processo eletrônico, ressalvada essa situação, o que a É gente muito é positiva. saudosismo, né? Mas Sim, com saudosismo certeza. de uma época Mas eu que a acho gente sim que é muito muito mais. positivo o processo eletrônico, a contagem de prazo, automatizada pelo Sim, sistema muitas vezes. Constância, por conta do peticionamento eletrônico, a gente protocola a petição hoje até 11h59 da noite do dia do prazo. Isso é maravilhoso para o advogado. Essa possibilidade, O sim. processo de papel era até 5h30 da tarde no Sim, fórum, no no fórum. protocolo do fórum. Ou seja, a petição, o prazo tinha que estar pronto umas 4, 3 horas da tarde do último dia, para o Sim. advogado rever e liberar a petição para o estagiário correr até o fórum, o estagiário ou a estagiária correr Uh, até o fórum e protocolarem. Já passei muito isso. Só quem viveu sabe. Quando eu fui Até eu. estagiário, disputei muita prova de 100 metros, para não dizer de 400, 500, no centro da cidade, para pegar o protocolo aberto a fim de eu Sim, conseguir protocolar a petição. Hoje, é 11h59 diferente, né? da noite, você consegue se programar com muito mais facilidade. Sim. Professor, muito, muito obrigada pelas suas palavras. Assim, estou saindo daqui mais inteligente até depois disso tudo e espero que o nosso público aqui do canal do YouTube também. Obrigado, Constância. Novamente, obrigado ao convite que me foi feito. Agradeço. Não fiz isso, não destaquei isso no início, mas quero agradecer especialmente ao convite que me foi feito pela professora Samantha Pelágio, pela professora Mia Reis, que são professores que coordenam esse projeto. E foi um prazer estar aqui virtualmente com você, debatendo essas questões. Eu debati essas questões de maneira informal, né? Não como Sim, uma também. aula, mas como um bate-papo. Então, espero que esse debate, essa nossa conversa, seja proveitosa para quem está assistindo ou vai assistir. Muito Muito obrigado. obrigada, professor. Obrigado.